Salve, salve família! Começando agora mais um True Podcast, sejam todos bem-vindos. Antes, queria falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, Incredible Doces, você quer um brigadeiro aqui da Flórida, mora aqui em Miami, Boca Raton, Deerfield, vou colocar na descrição desse vídeo, né, Incredible Doces, e também vou colocar Camisa 99 Store, né, esse ano é ano de Copa do Mundo, a gente quer, né, comprar nossa camisa do Brasil e também do nosso time do coração. Então, fica a dica aí. Camisa 99 Store. Mas falando agora de que uma coisa muito boa, né? A gente tem um convidado especial, João Gomes, cantor. Ó. Aí vai bombar, hein? Agora vai bombar. Agora o podcast vai bombar. João Gomes cantou com a gente. Canta, João Gomes. Rapaz, agora que todo mundo vai clicar, não vou mais falar não. Cantar aqui também é aquele que quem não canta, quem canta os mares espanta, né? É desse jeito. Mas então, João Gomes, pode apresentar o que você faz aqui nos Estados Unidos, fica bem à vontade, né? A gente vai bater um bate-papo aí tranquilo, né? Falar um pouquinho de ti, falar um pouquinho da sua história e, claro, agregar, né, a sua história na vida de outras pessoas, que é o mais importante e o objetivo aqui do nosso bate-papo hoje. Com certeza. Bom, obrigado, Matheus, pelo convite, tá? Eu sinto honrado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha vida, né? Da minha história e da minha profissão, né? Eu acho bem legal, a gente estava conversando aqui no início, antes da gravação, né? Que vai ser uma apresentação, vamos dizer assim, minha, totalmente diferente do que já fiz antes. E eu acho isso legal porque pode ser que ajude alguém a tomar uma decisão, né, de carreira, alguém que está um pouco ali no muro, o que deve fazer, né, aqui nos Estados Unidos. E esse é um país que é o país das oportunidades, né, que todo mundo fala. Então, para as pessoas que estão aqui, principalmente, né, poderem desfrutar do que esse país oferece. Mas como você falou, meu nome é João Gomes, não sou cantor. Não sou cantor, não faço o dinheiro que ele faz. Falando dos bastidores, gente, ele tava assim, ó, vou no Brasil, né, que quando você vai no Brasil? Abril. Então assim, ó, vou chegar, fazer as reservas, né, dos hotéis, é o João Gomes. Pronto. Aí quando chega lá vai ter decepção. Pô, você não falou João Gomes? É João Gomes, meu nome. Que eu sou cantor. Mas vou utilizar dessa artimanha aí. Não, vai dar bom. Tá estourado, Exato. tá estourado. Eu vou te falar, Matheus, não foi experiência lá. Mas eu vim pra cá bem novo, cara. Eu vim pra cá... A primeira vez que eu vim foi em 89. Eu vim numa excursão, né, era muito popular na época, quando os jovens faziam 15 anos de idade, aí os pais juntavam para eles poderem vir na Disney, né? Então, mas eu vim com a família toda, veio meu irmão, primas, minha tia, meu pai, e a partir dali a gente criou uma paixão diferente por esse país, né? Aí continuamos a vir, se não me engano a gente veio em 90, 91, aí pulou 92, 93, viemos em 94 e a minha tia, né, que me criou, na verdade, minha mãe se separou do meu pai bem nova, ela acabou comprando um apartamento em Miami. E aí com isso a gente falou, pronto, agora é a hora. Só que a gente voltou de férias e aí em 95 a gente veio de novo com uma excursão e acabamos ficando, eu, meu irmão, minha prima, e o meu avô já era aposentado e tal, então ele ficou para cuidar da gente, né? Isso foi em 95. Nossa. Então esse ano vai fazer 27 anos que eu tô aqui. 95, 20, é? uns 26. Eu tô nessa anos. idade. Pra você ver. Quando eu cheguei, você tava nascendo. Exato. E aí eu fiquei, obviamente, voltava pro Brasil de férias. Na época era muito mais fácil, né, pegar visto. Eu lembro que a gente pegou visto estudante, mesmo estudando na escola pública aqui, né, na high school. Sim. Eu e meu irmão. E nunca mais saímos, né? Eu, na verdade, tinha uns breakzinhos. Eu morei um ano na Alemanha. Quanto tempo lá na Alemanha? Um ano foi em 2007. 2007 lá na Alemanha? E gostou? O que achou lá? Cara, país magnífico. Tive vontade de ficar lá. Eu tenho vontade de visitar. É maravilhoso, maravilhoso. É um país maravilhoso. E o bom porque dali você visita toda a Europa, né? Então você tá bem no centro. Então você pega um avião e em uma hora você tá na Itália, você tá na Escócia. A Europa tem essa vantagem, né? A gente consegue vários países ali, tudo coladinho, então dá para visitar muitos lugares. Exatamente. Mas o resto, toda a vida eu passei aqui, e na Flórida também, aqui nessa área aqui, sempre de fio. Na verdade eu morei aqui em Boca, pertinho daqui,
ali na Quinta Avenida. Morei 2 anos lá, mas sempre nessa área aqui, Boca, Margate, Coconut Creek, Coral Springs. E lá no Brasil, de qual cidade que... Eu sou de Brasília. Brasília, Nasci Distrito Federal. E não vou falar criado porque eu vim muito novo, né? Mas Brasília é minha cidade de coração. Eu tenho até essa tatuagem aqui do brasão, de Brasília. Sou apaixonado pela minha cidade. É uma cidade bem diferente, cresceu demais, né? Obviamente, desde que eu saí. Mas eu sou bem apaixonado. Se tivesse ficado lá, tinha virado candidato Alguma coisa dessa. Porque minha família toda, na verdade, a história é que meu avô, ele trabalhava na Câmara dos Deputados quando não existia Brasília, era no Rio, a capital. Sim. Aí, quando o Juscelino Kubitschek fundou, né, a capital e transferiu o governo, né, o Congresso para lá, e meu avô foi transferido também, né? Meu pai tinha 3 anos de idade na época, todo mundo era do Rio de Janeiro. Então, meu avô trabalhou na Câmara, minha tia trabalhou na Câmara que me criou, meu pai trabalhou na Câmara. Porque... Então, provavelmente eu ia ser obviamente. Porque eu falo assim brincando, mas é porque, querendo ou não, Brasília gira em torno da política do Brasil. Então, assim, é igual o Rio de Janeiro, é muito difícil. Exato. A gente olha, assim, a estética do Rio, a gente, criminalidade, ok, mas o Rio também tem muita área militar no Rio, é muito forte. Marinha, Exército, BOP. Então, se o cara quer, né, possivelmente ir para a área militar e estar no Rio, lógico que vai estar ingressando. Exato. A mesma forma Brasília. Brasília é dificilmente achar alguém de Brasília e falar assim, não, ou o cara é cantor, ou o cara, ou o cara é lutador, né? Exato. Do UFC. Do UFC, ou senão o cara é político, não tem outro meio de brincadeira. Engraçado que a gente tava falando isso, eu tava falando com a minha esposa hoje mais cedo, a gente falando de Brasília, ela tá falando de uma amiga dela, que é muito difícil lá, né? Tipo, a parte de... O pessoal tá sofrendo bastante com o trabalho, coisas do tipo. Mas eu falei, cara, em Brasília, ou você tem um negócio muito, muito próspero, né? Uma construtora muito grande, algum tipo de negócio, né? Uma rede, alguma coisa do tipo. Odebrecht. Por aí. por aí. Ou então, política. Ou política. Entendeu? Tá concurso público, né? Para você trabalhar em alguma área. Talvez nem na Câmara, né? Mas em alguma área do governo. Sim. Não, porque, querendo ou não, é um polo muito grande ali para a área da política. Querendo ou não, né, tudo é onde tem as maiores decisões do país. Não tem jeito. E é onde está ali o foco mesmo da política, onde tudo acontece de certa maneira. Então, é onde tem a oportunidade, quem quer ingressar de certa maneira na política, Brasília é o caminho certo. Exatamente. Isso foi um pouco difícil para mim, porque quando eu acabei a high school e fui pro college, eu não sabia muito o que fazer, entendeu? Porque lá no Brasil a ideia era sempre estar dentro do Congresso, né? Era muito benefício. Então eu acabei escolhendo comércio interior, na verdade era administração de empresas, né? Business Administration. E eu cheguei a fazer 2 anos de faculdade. Então na minha família todo mundo era concursado, todo mundo era na área pública. Então não tinha aquela criação de negócio, né, na minha família. Não tinha ninguém que tinha um negócio para espelhar ou para dar ideia ou dica nem nada. Então depois de 2 anos de faculdade, eu trabalhava part-time naquelas lojas de GNC. Sim. E teve um dia, cara, eu falo que é um anjo, porque era um velhinho, tipo esses velhinhos aqui de Boca Raton, de meia branca, calça branca, tênis branco, tudo branco. Cabelinho branco. E eu tava... ele estava pagando, comprando, né, e fazendo várias perguntas, né, da minha vida. E aí ele perguntou o que eu fazia. Né? Eu falei, não, estou indo para a faculdade e trabalho aqui part-time. Aí ele perguntou, e o que você faz? Eu faço administração de empresas, né, business administration. Aí ele falou, mas você sabe que você já tem ideia do que você vai fazer quando formar? Já tem algum emprego que você vai fazer estágio? Eu falei, na verdade, não tenho ideia. Eu só fiz porque eu tinha que ir para a faculdade, não gosto de medicina, de lei mais ou menos, e eu gosto de negócio. Eu acho que, apesar de não ter ninguém na família, eu gosto de negócio. Aí ele foi e falou assim para mim, ele falou, posso te dar uma dica? Eu falei, claro que pode. Ele falou, eu acho que você devia fazer contabilidade. Nossa. Aí eu falei, contabilidade? Eu falei, pô, mas... nesses primeiros 2 anos, qualquer área de business você tem que fazer pelo menos contabilidade de 1 ou 2. Sim, né? sim. Aí você não precisa ir mais a fundo. As matérias comuns, né? As matérias comuns de business. E eu tinha feito já a contabilidade 1 e tinha tirado o C. Então, quando você está no que eles chamam do major, né? Onde você tem que seguir, você vai formar mesmo, você tem que tirar B ou A. E as outras matérias que não é
específica do seu major, você pode tirar C. E para baixo aí você teria que repetir. Aí eu falei, pô, mas se eu mudar, eu vou ter que pegar contabilidade de novo, porque eu tirei C. E se eu tirei C, quer dizer que eu não sou bom nisso, né? Aí ele falou, não, pode confiar nisso. Se você topar, você vai ver que vai mudar alguma coisa na sua mente, você vai fazer a classe de novo, você vai bem e dali pra frente você vai se dar bem. Aí eu olhei pra ele assim e falei, o senhor acabou de mudar a vida de um jovem, amanhã eu vou mudar meu major. E foi isso que aconteceu, cara. No outro dia de manhã eu fui lá, eu perguntei pra ela, falou, ó, o que eu tenho que fazer, as matérias quais que eu perdi, né, vai demorar muito. Ela falou, não, você não vai perder nenhum tempo, a única que você vai ter que fazer é o Accounting 1, que você tirou C. E, cara, foi exatamente do jeito que o velhinho falou. Eu peguei a Accounting 1 de novo e tirei A+. Tipo, e esse velhinho nunca mais viu ele? Nunca mais. Caraca, que história. Caraca. Então ele deve estar, com certeza deve ter morrido, né? A não sei que ele se for o cara mais velho do mundo, né? Mas se não for, mas ele deve estar, né, orgulhoso aí de ter mudado a vida de um jovem. Isso é bom. E assim, contabilidade, eu sou, igual eu te falei, eu sou formado em contabilidade também no Brasil. E eu vejo que aqui não muda a estrutura de balanço, de DRE. É uma língua. É uma língua, é uma linguagem. E assim, uma coisa que eu percebia muito, cara, você falando da faculdade, porque a contabilidade, por mais que não é uma ciência exata, é uma ciência social, muita gente quer matemática, só matemático, mas não. A gente precisa entender de lei, tudo diante da lei, só que tem um problema também. Se você não começar a entender desde o início, cara, era direto, colega de sala tirando 0, porque se o cara começa lá e faz qualquer erro, finaliza o balanço errado, não tem o que fazer. Ou dá certo ou dá certo. Não tem... Exatamente. É uma coisa meio louca. E eu falo exatamente isso, que seja qualquer for lugar do mundo, o contador, né, se ele for ver um balanço, etc., ele entende. Ele entende. Porque é uma língua, de fato. Uma linguagem. Né? Igual você falou também, é uma língua e é uma língua bem diferenciada, né? Bem diferente. Você começa do jeito que você vai estar tudo errado. Vai tudo errado. Não tem como... Não, cara... Parece que é assim, muita gente, mas é fácil, mas entrar débito e crédito, que é uma coisa simples, não é fácil. Entender as contas dentro do balanço é uma coisa assim que... Exatamente. Nossa, aquilo eu bati muita cabeça na demora até... eu lembro que demorou para mim bastante entender, né, essa língua, né, do débito, do crédito, do balanço, de ativos é igual a passivo e patrimônio líquido. Isso tudo para mim, né, não é, como você falou, não é uma ciência mais diferente, não é igual uma coisa que você vai memorizar e só memorizar, porque tem que ter o raciocínio, nem tem como. É um negócio que é dia a dia, né, aprendendo um pouquinho mais todo dia. Exatamente. E seguir, então não tem jeito. E o legal da contabilidade, que eu não sabia, né, eu pensava que era só aquele negócio de ser o contador, e aqui nos Estados Unidos me abriu muito a mente, porque aqui primeiro que é uma profissão muito respeitada. Sim. Né? Então, a maioria dos casos, a pessoa não quer parar num bacharel, ela tem que fazer um mestrado e depois fazer o CPA Exam, que é uma das provas mais difíceis, né, que existe. São 4 partes, né, a maioria das pessoas demora aí muito tempo estudando, um ano para passar em todas as partes. E inclusive, Ô João, o que precisa para poder fazer a prova do CPA? Precisa ser formado? Precisa só com o bacharel ou tem que ter um mestrado? Sim. Como que funciona? Na verdade, a prova do CPA, eles chamam, é uma prova nacional. Né? Então, a pessoa que vai fazer na Califórnia é a mesma prova que vai fazer aqui na Flórida. Entendeu? Diferente de um advogado que ele tem que seguir a lei do estado. É como se fosse cada estado é um paizinho, né? Então, se ele mora na Flórida, ele vai fazer o bar para a Flórida. Se é Nova York. Obviamente, pessoas fazem, às vezes, só para ter a licença, mas não podem exercer a função de advogado se não tem o bar daquele estado. O CPA, a prova em si, ela é federal, mas a licença é estadual. Né? Então, cada estado tem os seus requerimentos. Hoje em dia, se você for ver quase todos os 50 estados... você tem que ter, no mínimo, o bacharel. Só que eles não falam que você tem que ter o mestrado, mas eles falam que você tem que ter 30 créditos acima do bacharel. Então, geralmente, o bacharel, são 4 anos de faculdade, você consegue 120 créditos, tá? Então, para você ter a licença, você teria que ter 150 créditos. Então, o que eu fiz?
Na FAU, por exemplo, tinha o mestrado na parte tributária, que foi o que eu sempre exerci. Então, em vez de eu só fazer 30 créditos para poder sentar para licença, eu fiz o mestrado porque era 36 créditos. Então, eu tive que pegar só 2 classes extras, entendeu? E já tinha mais esse extra. Então, quando a maioria dos estados é assim, é 150 créditos de escola e alguns você é obrigado a ter 2 anos de experiência na área, alguns estados, outros não, e fazer a prova, né? Você passar a prova, aí você consegue a licença. Bacana. Hoje em dia você consegue, parece uma licença internacional também, onde você pode fazer até o Brasil. Hoje em dia você pode fazer lá no Brasil, o CPA, mas é a mesma prova, é tudo em inglês, Tudo é em a inglês. mesma coisa que você faz aqui. E quantas questões, como que é? Cara, tipo, eu não 4 lembro dias? quantas questões, mas são 4 partes. Então tem uma parte como se fosse de economia, macroeconomia, microeconomia geral. Uma parte é só de auditoria. Sim. A outra parte, falando muito assim na parte de TI, a parte, né, de softwares, coisas Sim, do tipo. que é né? muito importante, a gente pensa que não, mas muito informação importante. Foi uma hoje, das mais difíceis pra mim, segurança de dados, primordial. Muito difícil, então é uma parte assim que o contador não está tão acostumado. E por último, o que eles chamam de regulation, que é quase 100% tax, né, seria imposto. Então, você geralmente tem entre 3,5 a 4 horas por parte, entendeu? Algumas 5 para fazer. Bacana. Então, João, a gente saindo um pouquinho, né, desse bate-papo um pouco técnico, né? Porque para mim, contador para contador, a gente fala, a gente vai ficar 3 horas falando de... Mas e o débito? Você pode ficar aqui quantos dias aqui, né? Pois é. Cadê a mesinha ali para me dormir? Você pode ficar aqui quantos dias? Só para saber, porque senão a gente vai indo. Mas vamos lá, agora falando de um bate-papo assim, tirando essa parte técnica, né, para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, falar um pouquinho de tax. Hoje, quem que precisa fazer um imposto de renda aqui, né? Eu sei que é uma pergunta meio óbvia, mas tem muita gente que deve te perguntar isso. Pra gente, né? Mas é uma pergunta muito comum, tá? Sim, pra mim. imagino. E era a parte que eu queria tocar também, né? Seria os 2 pontos. Seria esse ponto um pouco da carreira para as pessoas se incentivarem, né? Sim, claro. Como eu falei, a carreira do CPA e do contador é muito valorizada aqui nos Estados Unidos. Você tem a oportunidade de ter uma vida bem confortável, entendeu? Pode ser que você não fique milionário, mas você tem uma vida muito confortável, respeitada. Então, esse era um ponto. E sobre o tax, por a gente lidar com uma comunidade de imigrantes, existe muita história, muita coisa falsa que ocorre, entendeu? Informação falsa, informação incorreta às vezes também. Então a pessoa tenta ajudar, mas fala errado. E o principal que eu queria que o pessoal entendesse é que os órgãos americanos, como na contabilidade também, igual a gente estava falando mais cedo antes da gravação, você pode ser um contador e trabalhar para o FBI. Muita gente não sabe, mas o Secret Service, que é aquele pessoal que fica ali atrás do presidente, aquele ali é um pedacinho do trabalho do Secret Service. Uma das principais funções do Secret Service é descobrir crime financeiro, do colarinho branco. Sim, porque é igual eu te falo, a questão esconder coisas erradas, ok, mas esconder dinheiro não tem como, cara. Sempre tem um trail, que a gente chama. Tem um lastro, tem que ter um lastro, isso, né? Não tem como. Da onde que saiu aquilo ali? Da onde que tem aquela renda? Então, não tem como. Exato. Então, tem muitas diferentes áreas dentro da contabilidade. Tributos, auditoria, você pode trabalhar no órgão do governo sem ser federal, né? Pode ser um local ou estadual. Então, da mesma forma que tem essas vertentes, né? No governo é a mesma coisa, eles são totalmente separados. Sim. Então, a imigração e o IRS, eles são separados. Se eles fossem conectados e eles entendessem tudo, e muita gente tem esse medo, às vezes, quando está no processo de imigração, de documentação, que fala, caramba, mas eu fiz um imposto de renda e... Se eles estivessem conectados, eles não iam pedir a cópia do imposto de renda na entrevista, por exemplo. Né? Então, se eles estão pedindo, é porque eles não têm acesso direto à imigração. E outra coisa, eles vão olhar aquilo ali, eles só vão dar umas paginadas para ver que eles sabem pelo menos ler. E outra coisa, aqui também, como no Brasil, a gente tem a questão do sigilo bancário, sigilo de declaração também. E aqui ainda é pior, no sentido pior assim, de não disclose, né? De não ter essa informação disponível.
Porque uma das perguntas, nem é tanto do pessoal que mora aqui, né? Mas às vezes tem uma conta bancária. Pô, João, entrou $100 mil na minha conta, porque em vez de pagar lá no Brasil, eu pago aqui, ou o que seja, mas entrou $100 mil, não é tributado, ou alguma coisa que estavam me devendo e me pagaram. E eles ficam preocupados, será que a Receita vai me questionar? Isso Sim. sempre tem essa pergunta. Mesma teoria. O banco ele não conversa com a Receita Federal. Para ele poder conversar, você tem que ter uma auditoria. E hoje, imigrante, cidadão, quem mora aqui, independentemente de status migratório, quem que precisa fazer a declaração? Bom, existe o residente fiscal, tá? O que seria um residente fiscal? O residente fiscal tem 2 testes, é bem direto, né? Vamos dizer assim. Você tem um green card, você é residente fiscal, tá? Então você tem que declarar como se fosse um americano. Mas que é o que as pessoas não sabem às vezes, é o de presença física. Que se você passa mais de 6 meses dentro dos Estados Unidos, aí você se torna residente fiscal também, entendeu? Para que eles fazem isso? Para que uma pessoa que veio pelo México pode trabalhar em landscape e comece a fazer dinheiro, e aí, eu não tô falando landscape só como exemplo. Sim. E aí ele vai falar, não vou declarar porque eu não sou legal, eu não tenho documentação. Então essa é uma forma da Receita ter a sua própria lei, né, e não ligada à imigração, falar, você pode ser não residente. Mas aí tem que declarar. Mas você tem que declarar. Aí no caso ele faz a opção que seria um IT number. Isso, e é exatamente uma forma deles falarem, ok, o Social Security é com permissão de trabalho, na maioria dos casos. Então, mesmo que você não tenha uma posição imigratória favorável, que te favoreceu, a parte tributária é separada. Então, eles criaram, falando, todo mundo precisa do número. Todo mundo precisa do número. Então, seria o ITIN, que seria esse número. E o ITIN, na verdade, é um número criado só para fazer a declaração. Exatamente. Então, não tem nada a ver, por exemplo, pessoal, estou aqui, vou fazer o IT number, é um social. Não é. Não é. E outra coisa que muita gente se engana, obviamente, né, a comunidade imigrante sabe que o ITIN começa a abrir certas portas, né, para várias coisas. Mas o ITIN é estritamente para fins tributários. Inclusive, quando você vai fazer o formulário, existem lá algumas, eu acho que são 8 tipos de situações pela qual você está precisando do ITIN. Então não é uma questão de escolha, falar, eu quero tirar o ITIN. Se você for ver na lei mesmo, não é por isso que você não escolhe tirar o ITIN. Você está tirando o ITIN porque você tem uma obrigação tributária. Nossa, e muita gente acha que não, né? Não, vou tirar o ITIN só para fala, vou ali tirar o ITIN. Fazer um crédito, fazer alguma coisa. E se você for ver a maioria dos casos, o que acontece, a pessoa vai fazer uma declaração de imposto de renda, que não é real, vamos dizer assim, porque o ITIN tem que estar ligado a alguma coisa que está obrigando aquela pessoa a tirar o ITIN, entendeu? Nossa. Então não é uma questão de escolha. Não, e muita gente acha que é, né? Tipo, eu vou lá porque preciso fazer um crédito. Exato. E outra coisa interessante, diferente do Brasil, né? A gente tem essa questão do crédito aqui, sim, né? Sim. E o crédito é relacionado o social, relacionado... E também se a pessoa tem o ITIN, ela consegue trabalhar o crédito dela. Até mesmo pessoa sem ITIN, devagarzinho, né, com conta bancária, etc., começa a construir um crédito, né, naquele nome. O ITIN funciona, melhora, porque agora você tem um número, né? Porque igual o João Gomes, a gente brincou. Tem muitos João Gomes pelo mundo, inclusive no cantor. Então, você tendo o número, aí você acaba de colocar um número específico que é seu, entendeu? Sim. Então, o ITIN, ele ajuda no crédito por essa razão. Porque aí você vai abrir conta de banco, vai abrir cartão de crédito, vai no Best Buy, quer financiar alguma coisa, vai no BrandSmart, quer financiar alguma coisa, começa ali $500, mas aí você vai construindo. Agora, uma coisa que eu acho interessante que é o seguinte, no Brasil, quando eu saí do Brasil, para abrir uma empresa, João, era 90 dias, cara. Sim. Para mais. Sim. Mas a gente não é abrir. Fala assim, porque abrir você precisa lá na prefeitura. Da prefeitura pega o alvarado, sim, dali você vai para o estado, do estado, Receita Federal. Então, é um processo muito grande. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, como que é essa parte de empresa? Cara, é super... para empresas pequenas, né? Eu diria microempresas, né? Então, uma pessoa que de repente tem um schedule de casas, né, e quer organizar isso um pouco melhor, profissionalizar um pouco melhor. Sim. Pessoa que limpa a piscina, por exemplo, e tem um schedule de piscina. O cara que trabalha no roof, pintura, seja o que for. Mas é só ele, não tem nada muito complexo. É bem simples e não burocrático. Com o Covid tem demorado um pouquinho mais, mas historicamente eu já tive empresas que foram abertas em 24 horas no estado. Caraca. Você deu entrada hoje, amanhã o estado já dá lá a confirmação, aí você vai
online, né? Se a pessoa tem social, online você já tira o Tax ID da empresa, como se fosse o CNPJ da empresa. Então é um processo, tipo assim, em 2 dias você já pode estar aí no banco, abrindo uma conta bancária e começar a transacionar e levar seu business em frente. E isso seria, por exemplo, só para quem tem um social ou qualquer pessoa que está aqui tem o IT? Qualquer pessoa pode. Inclusive, existe muito investidor, né, que não mora aqui e abre empresa. Então, a abertura de empresa não está ligada, de novo, não tá, quando a gente falou da imigração tributária. Então, eu tenho autoridade para falar da área tributária. Obviamente, eu tenho muitos amigos e amigas, né, advogadas de imigração, que a área, eles são experts naquela área. Então, eles podem falar, não abre uma empresa porque você tem um F1. Não coloca aqui porque você tem um F1. Então, às vezes, não há um casamento perfeito entre imigração e o IRS, né, a Receita Federal. Então, falando do tributário, qualquer pessoa pode abrir empresa, independente do status legal. Bacana demais. Entendeu? Porque, querendo ou não, né, a empresa, eu sempre falo, lá no Brasil, CPF social não te deixa rico não, cara, não tem jeito, você tem que abrir uma empresa. Até pela questão da tributação, é totalmente diferente. Se você não tiver empresa, poxa, a tributação é progressiva, você vai cada vez... vai ganhar mais, vai pagar mais imposto. Não que seja errado pagar imposto, não é. Mas você tem a opção de ter uma empresa e conseguir, né, ter uma organização dentro daquela empresa, tributavelmente falando, é muito melhor. Não tem... E até eu acho que no psicológico, né, Matheus? Eu acho que a pessoa vendo ali aquele nome de empresa, tá lá o nomezinho presidente, né, e ter uma conta separada, eu acho que até no psicológico o BIC incentiva a pessoa a crescer, né, a querer mais. Mas, independente do status migratório, ela faz. E também na parte, como você tinha me perguntado, quem deve declarar. Se você está aqui morando mais de 6 meses, né, ou já imigrou mesmo para morar, faz seu imposto de renda. Eu sempre sugiro fazer um imposto de renda. Agora uma dúvida que me veio aqui, a gente estava falando sobre o ITIN. Criança pode fazer o ITIN? Pode. Tem que fazer? Como é que funciona? Porque como é obrigação? Inclusive, tem muitos clientes que vieram transferidos de empresas multinacionais. Então, eles vieram, o visto é o L1, né? Executivo de alguma empresa. E o L1, apesar de toda a família ter o visto, os filhos não têm autorização de trabalho, entendeu? Então, não pode trabalhar. E muitas vezes eles nem têm, eles têm o visto, mas não têm o social. Então, não é emitido um social. Então, para essas crianças, ele vai declarar um imposto de renda e tem um crédito por ter criança. Então, eles tiram o ITIN para a criança, independente da idade. Então, independente da idade, se a pessoa está aqui nos Estados Unidos, se ela tem o ITIN, né, fez o ITIN pela sua obrigação, no caso, tem criança, então a mesma coisa. Tem que ter o ITIN. Na verdade, nessa situação, é uma vantagem, né? Porque, vamos supor, você e sua esposa tiraram o ITIN, e agora você vai fazer o imposto de renda e falar, não, vou fazer o imposto de renda tudo certinho, independente da minha situação migratória, né? Aí você tem o seu filho, você vai tirar o ITIN porque vai tirar alguns créditos no seu imposto de renda. Agora, se a pessoa não faz declaração de imposto de renda, não tem o porquê de tirar o ITIN de uma criança, entendeu? Mas provavelmente eles vão tirar porque tem uma vantagem. E questão de obrigatoriedade, por exemplo, tem que ter X no banco, tem que fazer X por ano... Porque, por exemplo, se a pessoa tem um green card, beleza, eu tenho que declarar. Se a pessoa está aqui e é residente do país mais de 6 meses, é obrigado. Mas aí que tá, eu tenho green card, mas minha renda é toda no Brasil. Eu preciso fazer essa declaração aqui ou eu preciso, por exemplo, não, tenho que ter, se eu movimentei $500 na minha conta do banco aqui nos Estados Unidos, aí isso gerou obrigatoriedade, ou não tem essas regras? Então, lembra que eu te falei no início do podcast sobre uma pergunta muito comum que o pessoal falando de banco? Você tem a mesma dúvida, né? Fala, pô, eu girei tanto no banco. O banco não fala com a Receita, entendeu? Então, é totalmente, você pode depositar 100 mil, 1 milhão, eles não vão falar, tem renda aqui de 1 milhão, não tem esse tipo de conversa. O método tributário americano eu diria que é um método de honra. É o que você declara, eles aceitam aquilo. Algumas situações tem cruzamento, né? As informações se cruzam. Mas a maioria dos casos é o que você declara. Então você chega lá, eu sou o Mickey Mouse, tá bom, você é o Mickey Mouse. Mas quando você é auditado, ali que você pode tomar na cara, né? Vamos dizer assim. Mas voltando à sua pergunta, a pessoa que é residente fiscal americano, então o americano, vamos dizer assim, igual no Brasil. Ele tem que declarar a renda que ele ganha aqui e tem que declarar qualquer dinheiro que ele ganha fora, entendeu?
Então, essa é a especialidade que eu tenho, na verdade, no escritório, é na área tributária, mas até dentro da área tributária existem especialidades. A minha Sim. é exatamente nessa. Então, é lidar com a pessoa de patrimônio alto que veio para cá, mas que ainda tem empresas, imóveis, aplicação financeira, como é que chama o retirement no Brasil? Previdência. Aposentadoria. Então, aí ele vem para cá, ganha o green card, e às vezes não tem nenhuma renda americana. É tudo do Brasil. Tudo Brasil. Tudo é declarado aqui. Então, a pessoa que é residente fiscal, ela tem a mesma obrigação como se ela fosse um americano. Entendeu? Então, tem que declarar. E é bom a gente falar sobre isso, João. Tem alguns clientes que eles vivem aqui nos Estados Unidos, mas eles fazem, por exemplo, faz a declaração aqui, por fazer a receita aqui, e faz a declaração no Brasil. Sim. Então, por exemplo, eu não faço a daqui, mas faço do Brasil. Sim. Como que funciona isso? Porque se ele é obrigado a declarar aqui, mas declarou no Brasil, ele vai aproveitar o crédito dele que declarou lá, pagou imposto lá. O Brasil a gente não tem um tratado fiscal ainda, mas a gente tem um acordo de compensação tributária. Então, tanto a pessoa que ainda é residente no Brasil fiscal e ganhou dinheiro aqui tem que declarar lá. Se pagou imposto aqui, o Brasil dá o crédito. E mesma coisa aqui. Se você tem que declarar e tem rendas do Brasil morando aqui, aí você tem o crédito do imposto pago no Brasil, somente sobre aquela renda, não sobre renda americana, entendeu? Aí no caso, o que vai dar esse crédito vai ser a declaração feita aqui, declaração feita lá, né? Porque eu faço essas declarações, né? Por isso que eu fico assim, gente, esse monte de cliente, né? Se ele não está declarando aqui, o que ele tá... Não, tem que declarar aqui, tem que declarar lá. Exatamente. Então, o que acontece às vezes é que o Brasil tem uma diferença daqui, na parte tributária, que aqui você não consegue dar saída fiscal. Não existe. Lá no existe, Brasil. Mas você tem que entregar seu passaporte, entendeu? Ou green card, se for green card. Aí você não precisa mais declarar aqui. No Brasil não, no Brasil você pode dar uma saída fiscal. Não, e inclusive, lá no Brasil a gente tem na própria declaração sobre isso, mas aqui eu vi no jornal ano passado que muita gente entregou, né, o passaporte. Sim. O próprio Eduardo Saverin, eu acho que é o cofundador do Facebook, que é brasileiro, ele mora hoje na Singapura, então foi antes do IPO da Facebook, ele entregou o passaporte e ele já era americano na época, e mora hoje na Singapura, e não quer dizer que a pessoa não pode vir para cá, né? Ele só é tratado como turista. Nossa, mas ele economizou bilhões também, né, por ter feito isso. Porque, querendo ou não, tendo a obrigatoriedade de fazer a declaração de tudo que você ganha no mundo, aqui, é uma tabela progressiva. Exato, e aqui a tabela pode chegar, dependendo se for uma renda passiva, acima de 40%. Entendeu? Então ele foi para Singapura, acho que tem vários benefícios lá. Falando nisso, João, a gente falando sobre Facebook, tecnologia, essas coisas, questão de Bitcoin, né, criptomoeda, como é que está sendo aqui hoje, se você for declarar o seu imposto de renda hoje, de 2021, né, no novo formulário, na primeira página da declaração tem uma pergunta falando se você teve transações de criptomoeda. Então, o IRS já sabe, o Coinbase, que é a maior plataforma, né, o maior wallet que tem aqui nos Estados Unidos, já foi visado pelo IRS, eles já estão emitindo o 1099, então se você tem renda, teve muitas vendas, né, eu acho que é 20 mil de vendas, já está no 1099. Então, o IRS já vai saber por quanto você vendeu, ele não sabe por quanto você comprou. Então, já está lá o valor, entendeu? Não tem como fugir. Mas é tratado como ações, né? Um ativo. De fato, eles já reconhecem como um ativo. E desde 2021, né, que começou, antes então não tinha como declarar isso. Tinha como declarar, mas não tinha. O pessoal estava muito perdido. Né? Então você tinha que ir lá na lei, entender, ver que o IRS falou que era e saber como declarar. Então você já tinha obrigatoriedade de declarar. Então basicamente o Código Tributário diz que quase que tudo que você fizer renda você tem que declarar. Ah, João, vendi meu carro, por que eu não vejo ninguém declarar a venda de carro? Porque geralmente você perde dinheiro. Mas se você vende o carro e você faz lucro, você tem que declarar o lucro. Então foi assim que pegaram o Al Capone, porque o Código Tributário fala, você tem que declarar todo tipo de renda. Eu até postei no meu Instagram um story e circulei lá no site do IRS. Não, eu vi aquilo no site do IRS, que se eu não me engano, se você fez receitas com venda de drogas, exatamente. Arma, mas assim, cara, como é que o cara isso vai... é uma forma, né? De novo, quando a gente falou
né, que a Receita Federal, né, o IRS é um órgão do governo totalmente separado de tudo. Então, mesma coisa de imigração, né? Então, isso aí é ilegal, né? Tem a parte criminal da imigração. Eles não estão nem aí, eles estão focados... E ali o que eu penso, né? O cara, por exemplo, eles fazem essa formulação de lei justamente porque se o cara for pego igual ao Capone, o cara não foi preso pelo crime lá, ele foi preso pelo... sonegação, cara. Então, tipo, eles fazem a lei justamente para cercar pessoas de todo lado, para não ter que fazer a coisa errada, fazer sempre a coisa certa. Então, isso é interessante, porque... Querendo ou não, tudo envolve dinheiro. E a gente que trabalha com essa área de contabilidade, a gente sabe que é muito fácil identificar erro. É muito fácil identificar. Não tem como, não existe mágica no dinheiro. Não é da noite para o dia. Não tem como. Como você falou, tudo tem um lastro. Tudo tem um lastro. Tudo tem um lastro. Então, se o cara coloca lá, caiu $1 milhão na minha conta. Não, peraí. Tem de onde veio? Da onde que veio? Exato. Umas vendas aí de... Os negocinhos. Eu virei comerciante, aí tô vendendo uns negócios aí. Não é assim. Mucilon. Mucilon. Mas é isso aí. João, outra coisa também, cara, que eu gostaria de ver contigo é o seguinte. Dentro dessa parte tributária, né, que a gente, né, trabalha com muitos imigrantes hoje, o que você aconselha esse pessoal a fazer, né, em questão de estar fazendo declaração, estar fazendo acompanhamento? Qual que é a sua dica para organizar isso? A maior dica que eu posso dar para a nossa comunidade, para a comunidade imigrante, é que a pessoa aprenda a fazer um orçamento familiar, né, da sua casa, contando o imposto. Então, se a pessoa está morando aqui 4, 5, 10 anos e vai começar agora, vai ser difícil se acostumar. Agora, a pessoa que chegou aqui há pouco tempo, 1 ano, 2, 3, seja o que for, nunca fez, é uma oportunidade que você tem, ainda mais se você sabe que vai mudar de carreira, vai crescer, etc. Começa já a declarar, porque aí você acostuma, né, a entender que parte do que você ganha está indo para a Receita. Sim. Entendeu? Você não só a parte de fazer a coisa certa, mas em 2000 teve uma anistia, né, imigratória aqui, né, um processo que facilitou a vida de muito imigrante. Obviamente, a gente sempre fala em anistia faz, né, então agora vai fazer 22 anos desde a última, mas é uma possibilidade. Essa última anistia, 22 anos atrás, qual que foi? Foi da laranja? O que Não, foi? Eu esqueci os detalhes, mas em termos gerais, se a pessoa tivesse aqui mais de 5 anos, ela tivesse um empregador e o empregador tivesse disposto a, que eles chamavam de sponsor, não quer dizer que eles iam pagar, mas eles iam providenciar toda a documentação, aí a pessoa conseguiria o green card através daquilo. Tá. E lembrando, pessoal, que essa anistia, quando a gente vai fazer, a primeira coisa que a imigração vai olhar é se você tem declarado. Exato. Porque não adianta nada. E outra coisa, acho que nem retroativo eles aceitam, né? Porque senão a pessoa, eu tô aqui 5... Pra te falar a verdade, eu não sei se eles aceitariam ou aceitam, mas com certeza é uma coisa que pode pegar. Ainda mais hoje em dia, depois do Covid, o IRS está muito devagar em processar. Imagina. Imposto de renda, principalmente não só o IRS, mas todos os órgãos do governo. Sim, né? estão mais devagar. Nossa. Então, se você vai lá e surge alguma coisa e você vai mandar 3 anos, vamos supor, de uma vez, pode ser que você seja chamado lá para entrevista e não tenha processado nada. Vai mostrar, esse é só um papel, eu chequei e não tem nada no sistema, entendeu? Então, a minha maior dica para o imigrante é essa. Acostume a declarar como se fosse americano, porque todo mundo fala, quando eu pegar o green card eu vou declarar, quando eu virar cidadão, que aí eu vou me sentir bem. Não faz isso, porque por várias razões. A parte migratória, né? Então já teve um boato alguns anos atrás, acho que 6 ou 8 anos atrás, que ia ter uma outra anistia e era toda baseada em a pessoa estar aqui 5 anos, igual teve a de jovens, né? Teve aquele, eu acho que era DACA. DACA, isso então, mesmo. Ia fazer um pra gente e falariam... A proposta era que a pessoa também declarou imposto todos os anos morando aqui, entendeu? Então, essa é uma razão. A outra razão, que acontece muito também, a pessoa vai e declara, mas aí vai e declara
que ganhou $5.000 com uma família de 3. Como é que você vive com $5.000 todo ano? Declarei porque eu quero pagar $500. Você não, é igual o negócio do ITIN. Eu quero pegar o ITIN. E a pessoa, às vezes, o imigrante às vezes fala assim, eu vou declarar, mas ele escolhe quanto que... Pô, se eu pudesse escolher quanto que eu vou pagar de imposto, seria uma maravilha. Seria né? ótimo. Seria então, ótimo. não é o certo. Aí, o que acontece? A pessoa vai e declara isso, aí vai crescendo, aí pega um ITIN, aí pega o social, pega um documento, aí quer comprar uma casa. Tá cheio de grana no banco para comprar uma casa, mas não vai comprar cash. Tem que dar entrada e vai pegar um mortgage. Aí vai no mortgage e não é aprovado, porque a renda é muito baixa. Não aí eles vão ter que fazer e tal. Então, se você faz certo, você já tá... Se tiver alguma coisa de imigração, você já tem. Se você vai comprar uma casa, aquela é sua renda, não tem que emitir nada, entendeu? Então, facilita muito. Nossa. Mas gente brasileira gosta de corta caminho, aí você cria confusão. Não, é que é tipo de coisa, né? Eu falo com todo mundo, falei, gente, eu trabalho aqui na área financeira também, João. Aí eu falo assim, gente, vocês têm que aprender o seguinte... não tem jeitinho, o jeitinho ficou no Brasil. Isso. Né? Então, às vezes a pessoa chega, poxa, mas não tem um jeito de eu ganhar um pouquinho mais aí? Não tem, cara. O dinheiro, ele não tem mágica no dinheiro. Exato. A gente não consegue fazer mágica. E a gente tem que mudar essa mentalidade. Porque, por exemplo, às vezes o cara tá coçando essa orelha aqui, só que ele faz isso aqui, ó. Pra coçar a orelha. Então, nossa, é uma volta fazer o negócio errado. É muito mais fácil fazer a coisa certa. É muito mais fácil, cara. É muito mais fácil. Muito mais fácil e econômico. A pessoa acha que não, mas é. Não, igual mesmo. Nada contra, mas eu tenho outros amigos também contadores. Tem aquele site, eu acho que é TurboTax. Então, assim, tem esse site, o pessoal vai lá. Aí, se eu tava conversando com um amigo meu, ele tá assim, cara, coisa que me dá mais raiva. A pessoa quer economizar para poder pagar, né, na declaração e tudo. Vai lá no site, coloca os dados e tudo, e dá alguma coisa errada, aí volta. Aí eu sempre falo, poxa, fazer uma coisa, agora consertar a cagada vai ser mais caro. É mais caro. E sai mais caro, porque você perde tempo, aí tem que pagar talvez a mais pro IRS, vai ter que pagar mais para quem vai ter que refazer isso aí, e a pessoa tá certa em cobrar, porque, poxa, para fazer é X, mas para refazer e consertar alguma coisa é Y. Exato. Poxa, é só fazer certo. A gente vê isso direto no escritório, a gente brinca lá, o sócio fala, falando com o staff, né? Às vezes, principalmente aqueles que são mais novatos, a gente fala, quando fala, nossa, mas a gente pegou um cliente aí, tem que arrumar um monte de coisa. Eu falei, não, a gente adora o cliente que tá bagunçado, porque eles vão gastar muito mais, eles sabem o erro que houve, já estão meio que vacinados, entre aspas. Então, pessoal, você que tá bagunçado aí, o João Gomes, é você. Pode vir. Pode pegar um cheque bem gordinho. Mas a gente adora pegar, porque, cara, como você falou, é mais caro. A esposa até riu ali, falou assim, já pensou nas bolsas, já pensou pensando no paycheck dela. Já pensou no que ela vai comprar. Ela já tá rindo à toa. Toda feliz. Mas é isso aí. João, tem alguma coisa que você quer falar, quer contribuir aí para a nossa comunidade? Cara, eu digo que para todo mundo que for escutar esse podcast nosso, né, que dessas duas áreas, eu acho que o meu objetivo hoje, né, seria falar um pouco da carreira, dizer que é uma carreira promissora, tem muita oportunidade aqui nos Estados Unidos. Se você não precisa chegar até ser um CPA. Provavelmente quando você começa, você vai ter aquele gostinho de querer chegar lá. Sim, mas não precisa, existem cursos técnicos. Se você quiser, você pode fazer um curso técnico, pode fazer um curso de 2 anos de faculdade que aqui existe. Inclusive o João, se a pessoa, por exemplo, igual eu, sou formado em contabilidade no Brasil, faço contabilidade no Brasil, atendo cliente, principalmente, até pessoas que estão aqui, mas eu falo assim, João, agora eu quero fazer imposto de renda aqui nos Estados Unidos, o que eu faço? Então, o imposto de renda e a contabilidade não é obrigatório ter nada. Você não precisa ter bacharel, não precisa ter nada. A licença de CPA que tem toda aquela complicação. Então, por isso que eu falei, eu acho que é uma carreira muito legal, muito interessante para quem gosta. Eu sugiro que procure, faça Google, faça cursos técnicos. Sim. Como eu falei, por isso que existem muitos contadores brasileiros aqui que não são CPAs, né? Que fazem imposto de renda para a comunidade, para o pessoal, né? Sim. Bem mais em conta, inclusive, do que uma firma de CPA, que a carga horária é muito alta. E não precisa de uma licença especial para fazer tax. E na área contábil também, porque às vezes você não quer fazer tax, você gosta de contabilidade, ou já foi contador no Brasil. Tem muito emprego na área de tax, para ser preparador de imposto de renda. Sim, e muito emprego na área de bookkeeping, que a gente chama, né? Que seria o contador de fazer os lançamentos, o guarda-livros no Brasil, né? Sim. Então, para as pessoas interessadas, eu acho que
devem seguir essa carreira, devem procurar se informar, porque é muito promissor aqui e tem muita oportunidade. E na área de tax, é aquela dica que eu dei das pessoas não tentarem jogar para frente, jogar com a barriga, essa questão. Sim, sim. Faz direitinho, começa a fazer direitinho daqui para frente, e aí você não vai ter que se preocupar com nada. Só existe dois caminhos, né? O certo e o certo, né? Não tem como fugir disso aí, né? Então, aqui, igual você falou, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Então, pessoal, você que está acompanhando a gente aí no nosso podcast, não tem jeitinho. Começa a declarar certo, faz a coisa certa, refazer, dá trabalho e assim, você perde tempo, perde dinheiro, assim, esquenta a cabeça à toa. Exato. Faz certo, né? Isso te ajuda em tudo. Parte tributária, parte imigratória, parte de tudo. Quer comprar uma casa, está com o imposto de renda certo. É isso mesmo. Não precisa ficar, né, com medo de nada. Se não tem documento, lembrando que a gente falou aqui, não tem nada a ver preparação de imposto de renda, fazer seu imposto de renda com parte migratória. Isso. Tem que fazer a declaração, tem que contribuir, não é à toa. E as pessoas não entendem, João, que é o seguinte, a gente vê lá na rua os pés de coqueiro, as árvores, o jardim, tudo bonito, funcionando, a polícia, bombeiro. Cara, isso tem um custo. Exatamente. E a gente que paga isso. Exatamente. Nos nossos impostos. E a gente usa antes de pagar, se a gente parar para pensar. Porque se eu chego aqui num ano, eu só declaro no ano seguinte. Então, se eu precisei da ambulância, da polícia, eu vi tudo lá fora bonito, eu já estou usando hoje antes de pagar. Então, Exato. Já está tendo um benefício já está tendo um benefício antes. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Pensa, não, pagar imposto é ruim. Pagar imposto eu estou dando dinheiro para o governo. Claro, existe maneiras de pagar, né, menos impostos de maneira legal. Exatamente. Que é o que muitas pessoas fazem. No caso, esse planejamento tributário. Mas pagar imposto não tem jeito. Só tem duas coisas que não tem jeito de fugir. Morte e imposto. Não tem como. É o famoso death and taxes. Não tem como. Então, assim, é isso, cara. A gente tem que sempre ter esse pensamento de que é necessário, todo mundo tem que fazer, tem que sempre procurar a coisa certa. E quem quer hoje, o João, tá procurando o João para poder fazer, né, imposto, tá olhando aí quem tá no Brasil, quer ter esse serviço que você oferece. Sim. Como que a gente consegue te... Pode ser pelo Instagram, né? Sim. É @Joe, de americano, Joe. J-O-E. E o João, americano, não sabe falar João. Então ficou J-O-E-H Gomes, é o Instagram. E o e-mail é jgomes, J de João, jgomes, @rvgco.cpa. Beleza, a gente vai colocar na descrição desse vídeo, né? Vai colocar o seu @ do Instagram, vai colocar também o seu e-mail. Pessoal, você que procura um CPA, né? A gente falou sobre isso, o que é um CPA aqui nos Estados Unidos. Você que procura um CPA, pode procurar aí o João Gomes, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo também, lá no Spotify, essa gravação vai ficar completa, então a gente vai colocar o e-mail e também o @. Então, pessoal que, né, tiver mais dúvidas, quer procurar um serviço especializado de contabilidade, tá aí, né, a oportunidade. E se quiser, no finalzinho a gente até canta, né? Não. No finalzinho da consulta a gente canta e dá um autógrafo. Aí o cliente corre. Aí corre. Então eu vou ficar quietinho, vou ficar só no text mesmo. Ai, meu Deus, brincadeira à parte, viu, gente? A gente fez esse bate-papo descontraído, mas pra gente ter esse clima mesmo, essa energia, né? Porque é um papo muito sério, né? A gente acha que não, mas, cara, isso é um papo seríssimo. Então, se a gente fica aqui, não sei o que e tal, não dá, né? Então, a gente precisa ter essa descontração, né? Pra gente poder falar. E, assim, muito obrigado, João, pelo time, pela essa oportunidade de estar falando contigo e estar trocando essas informações, porque, querendo ou não, a minha dúvida é a dúvida, talvez, de muitas pessoas e assim, isso contribui demais para a nossa comunidade. Exatamente. E você falou duas coisas importantes. Oportunidade. Tem muita gente que está aqui, não sabe o que vai fazer, está na construção, está no landscape, está na piscina. O cara pode ser um puta profissional na contabilidade. É isso mesmo. E é um talento perdido. Não que o cara não está ganhando dinheiro. Construção dá dinheiro aqui. E todo mundo sabe. Mas talvez o cara, né, poderia estar fazendo um trabalho de contabilidade que estaria sendo reconhecido. E lembrando, talvez você não vai ficar milionário, mas
milionário, um 0 a mais, um 0 a menos na conta, né? Não sendo negativo, né? já tá bom. Então, assim, é isso. E a gente ser reconhecido pelo aquilo que a gente faz é muito bom, né? Exato. Você ser olhado como um profissional, isso é muito bom, cara. Exato. Então, isso e também a parte, né, das pessoas se atentarem mais ao imposto de renda, porque por mais que não é ligado à questão de, por exemplo, não é ligado com a imigração, mas poxa, mas se a imigração falar assim, amanhã a gente vai, quem está aqui 5 anos vai ter green card. Exato. Eles vão olhar o que, cadê o imposto de renda? Com certeza. E aí você fica assim, não vou declarar porque o governo está me tomando dinheiro. Aí toma aí, ó. Exatamente. Eu te garanto que vai acontecer. Então, brigadão, João. Obrigado por tudo. Todo sucesso aí do mundo para você. Obrigado. Tudo de bom. Então é isso, pessoal. Seguimos aí com o True Podcast.